Olá, está começando mais um Radio Hell. Solta a vinheta. O Radio Hell é um podcast independente e por isso você ainda vai ouvir comerciais nele. Eu me comprometo a tirar todo e qualquer comercial no meio dos episódios caso eu atinja uma meta de 3.000 assinantes. Isso só melhoraria a qualidade do podcast, a possibilidade dele ser mais frequente e também de continuar existindo. Para assinar, é só acessar as seguintes plataformas: orelo.cc/radiohell, apoia-se Radio Hell ou Patreon, digitando Radio Hell. Se você preferir, você pode apoiar com o Pix, contato radiohell com um L só, @gmail.com. Tem um ótimo episódio. Olá, Radio Hellens, olá, Radio Hellens. Estamos aqui começando mais um episódio dessa temporada magnífica, essa temporada que tem convidados que vocês estão adorando, eu também tô adorando, porque dá um respiro, né, de mim mesma. Mas se quiser ver eu mesma, tem lá no TikTok, no Instagram. Mas hoje eu tô aqui com ela, a minha amiga que veio de um date, uma amizade de date. Eu achei isso massa. Uma amizade de date, é verdade. Vou falar primeiro que é ela, né? Mas assim, a amizade de date, cara, achei muito interessante isso. Estou aqui com Sofia Reis. Sofia que Oi, amiga. Eu te apresentaria, tá? Sofia é enfermeira obstetra, é atriz também, é produtora, é mãe da Gal, e ela é tipo como todas as pessoas que talvez eu conheça e conviva, ela trabalha em 1000 coisas, aí você nunca entende o que é, porque é muita coisa, podcaster, é tudo junto. O que eu errei, amiga? Tá certo a apresentação? Amiga, você acertou tudo, eu tô adorando. Eu sempre gosto de ouvir as pessoas me apresentarem e falam, nossa, gente, é isso que eu sou. Mas é isso mesmo, eu sou isso mesmo. Eu sou enfermeira obstetra, eu sou atriz, sou apresentadora, sou, que mais? Sou mãe da Gal. Isso aí, Produtora. vai fazendo produtora. A gente faz o que dá, né? O que aparece, aí a gente tá fazendo, né? E é isso, e você tem 37. Tenho 37, amiga. Tenho 37 Geminiana. anos. Geminianja. Meu aniversário é 1º de junho. Nasci às 8h53. Se alguém quiser fazer o mapa astral, fiquem à vontade. Você nunca fez? Não, eu fiz, mas eu não sou muito atenta. Deixa pra lá, né? Deixa pra lá, exatamente. Você tem 4 irmãos? Tenho 4 irmãos. São 3 irmãos homens e uma irmã. Então, eu sou a número 2 de 5. Então, desde sempre aprendi a, né, batalhar pelo meu espaço, né? Você é tipo a irmã do meio 2 vezes, né? Você é meio-meio. Meio. Meio a meio, é tipo isso, Mas é louco, porque meus irmãos, assim, a gente tem uma diferença muito grande, né? Então eu faço parte da primeira geração de filhos, sabe? Assim, aí depois tem a segunda geração, depois tem a terceira geração. São muitas gerações, mas eu sou da primeira geração de filhos. Que é você e o Theo. Eu e o Theo, a gente tem 2 anos e meio de diferença, a gente E aí, de cresceu repente, juntos. vocês eram jovens, vocês já estavam, tipo assim, crianças achando que são adolescentes, mas ainda são crianças, e aí, de repente, veio mais irmão, né? Exatamente, quando eu já 7 anos veio o Sebastião. Que já Aí, né? imagina, tipo, eu falo assim, nossa, cara, você, tipo assim, meu brinquedo, entende? Eu já sou muito adulta. E nada, né? Mas enfim, aí depois, quando eu tinha 11, 11 e um pouquinho, aí nasceu a Zoé. E aí, quando eu tinha 18, nasceu o Ismael. Cara, muito doido. Então, Eu não consigo, eu fico muito brisando nisso. Mas eu tento fazer enfim, uma comparação com meus primos, né? Tipo, meu irmão é bem mais velho que eu. Meu irmão é 13 anos mais velho que eu. E aí eu tenho meus primos, que são os meus primos mais próximos. A Júlia, que você conhece, e o Daniel. Que aí o Dan são 5 anos de diferença e a Júlia 10. E aí eu lembro direitinho, eu lembro deles nascendo, eu lembro convivendo, eu lembro, tipo, muito certinho, assim, né? Mas enfim, é muito doido também, porque não sei, eu tava falando disso outro dia, a diferença de... Eu tenho só um irmão, né, assim, que eu convivo e tal. E amor de primo é um amor de irmão,
mas com um pouco mais. A gente tava falando assim, talvez seja um pouco mais educado, um pouco menos de espizinhamento de irmão. Cê- Não sei, não sei. Pode ser. Eu acho que depende muito do tipo de convivência também, né? Ah, claro. Total. Eu acho que, assim, tem uma coisa que são, às vezes, assim, primos de sangue, primos que não são de sangue, né? Eu acho que tem muita coisa que varia. Eu tive primos muito próximos, né? A gente cresceu e estudava na mesma escola, cresceu juntos, então ia pra casa de praia, fazenda, todo mundo na mesma É, onda e tal. família grande tem isso, né? Você tem primos extremamente próximos, primos irmãos e primos que você não tem intimidade É, nenhuma. total. Mas, enfim, então também tive, além de irmãos, muitos irmãos, eu tive muitos primos. Caramba. Então, é uma família bem grande. E a gente é próximo até hoje, né? Tanto os primos quanto os irmãos, somos todos bem próximos. Continuamos, morando no mesmo bairro, os filhos estudam na mesma escola, então é só Sim. perpetuando aí a espécie, né? Vocês mantêm um núcleo duro, assim, né? Aham, bastante. Não, eu falo que é uma galera da pesada, igual nós, assim. Mas pra você, então, pra você que tem muito irmão e muito primo, qual a diferença que você diria que é a diferença entre amor de primo e irmão, assim? Cara, mas eu achei que foi boa. É um amor menos. Como que você falou? Mais educado? É isso? Não sei se é mais educado, porque vocês compartilham da mesma família, vocês vêm do mesmo lugar, vocês têm a mesma avó, os tios, só que aí, entendeu? Só que vocês não compartilham pai e mãe, só que Ah, e você não vê. compartilha dormir e acordar, né? Todo dia na Só mesma que você casa. também tem uma visão um pouco de amizade de fora, tipo, você não compartilha pai e mãe, mas você conhece aquele pai e mãe ali, ou aquela mãe, Sim. desde sempre. Você vê ela como outra pessoa que não mãe. Então, talvez você tenha uma amizade, uma opinião das coisas, talvez menos afogada quanto um irmão, porque o irmão tá lá, a gente tá os dois assim, não sei o quê, mas aí meu pai, né, pô, foda, né? Mas é o pai dele também. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, total, total, claro. Tipo, é, Mas você tem uma eu intimidade com o primo de falar, você faz isso, ó, cuidado com isso, né? sim, Ah, e várias treta, né, de criança vários. também, várias treta e tal. E eu acho que também é isso, né, meninos, meninas, né, tipo em fases, por exemplo, com 7 anos, numa fase em que isso, né, os gêneros começam assim a aparecer e a gente começa a achar que tem que, enfim, ir para um lugar ou para outro. É um momento que eu acho que é isso, depende. Eu tinha uma prima que era muito próxima de mim, a gente passou por essa fase juntas, né, a Fernanda, e acho que isso fazia a gente, tipo, ficar mais próximo. Eu acho que se fosse um menino, talvez isso mudasse, fosse diferente, entende? Assim, então também eu acho que tretas e identificações, elas variam também de acordo com a época, com a fase de crescimento que você tá e com o gênero, infelizmente, porque a gente ainda, né, vive nesse mundo assim super pautado pelos gêneros e tal. E agora eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver, mas tal qual uma sessão de análise, alguma hora vai ter a ver. Manda. Talvez não aqui, talvez daqui uma semana, você pensando sozinho ou não. Ou pra mim, ou vai ter Ótimo. a ver. Quando eu vi você pela primeira vez, né? Há muito tempo atrás, há muito tempo, você era atriz. E, enfim, Uhum. eu sou atriz também. Mas pra mim, como eu não vim de família de artistas, sempre foi um esforção você segurar a tocha olímpica de ser artista, né? Você era atriz, você é atriz e você foi fazendo outras coisas, mas como é que ficou isso? Tipo, como é que é isso pra você hoje? Você colocou a atuação em que lugar? Você descansou? Você tem um lugar de atriz que você trabalha, você cansou, não sei, tipo assim, onde tá a Sofia Sim. atriz hoje na sua vida, assim? Cara, eu lembro uma vez que eu tava pra falar em prima, né? Tava na casa da minha prima, Lúcia, e tava uma amiga dela, enfim, que acho que era diretora de arte e tal. E ela falou uma coisa que demorou muito, mas fez sentido pra mim, sabe? Ela falou: eu não quero que meu sustento esteja atrelado à minha arte. E na época eu achava estranho aquilo, assim, né? Eu ainda trabalhava como apresentadora, atriz e tal. Aquilo não, eu não me fazia muito sentido. Mas ao mesmo tempo, depois de ter
enfim, passado 1 ano e meio na estrada, né, morando num carro, tendo de alguma maneira, entre muitas aspas, tendo largado, né, muita coisa para trás, enfim, para viver essa vida. Depois, quando eu voltei, né, eu fui fazer faculdade de enfermagem e tal, e todo mundo me perguntava se eu tinha largado essa vida, se eu nunca mais ia atuar, ou se eu nunca mais ia apresentar, e eu não sabia muito bem dar essa resposta. Eu não sabia muito bem como responder, o que dizer, porque parecia que sim, parecia que eu tinha deixado uma coisa para trás, enfim. E hoje, depois de 7 anos né, de jornada para eu me formar uma enfermeira obstetra, eu vejo que, na verdade, tudo isso fazia parte da mesma coisa. E eu acho que a atuação, apenas a atuação, ser apenas, e não estou colocando apenas como uma coisa que diminui, mas apenas como exclusivamente, né, atriz, era uma coisa que não me satisfazia. E de alguma maneira eu sentia que o período em que eu me dediquei exclusivamente a ser atriz não me satisfazia justamente porque eu atrelava o meu sustento à minha arte. Sim. E isso para mim era muito difícil. Então hoje eu vejo que as coisas se complementam. E eu fico muito feliz de não sentir que eu tenho só um caminho para seguir, sabe? Uhum. Que não é só uma opção que eu tenho, ou uma área de interesse que eu tenho que desenvolver única e exclusivamente. Não, eu posso desenvolver várias, e a verdade é que elas todas fazem sentido para mim. Estar onde eu estou hoje, sendo uma atriz, apresentadora, comunicadora, enfim, produtora e enfermeira obstetra, faz sentido, sabe? Eu sinto que eu demorei muito tempo para chegar onde eu cheguei, mas eu cheguei num lugar que eu falo, nossa, era aqui, era exatamente aqui, mesmo que eu não soubesse que eu tava vindo para cá, sabe? Hoje eu olho e eu falo, não, esse é o meu lugar. Já diria o Arlindo, o meu lugar. Tudo. Madureira. Então, gosto, eu acho que faz muito. Gosto assim, né? Faz muito sentido pra mim, Sim. porque, de fato, às vezes a gente atrelar a nossa arte ao nosso sustento, a gente faz com que a nossa arte vire sofrimento, né? Muitas vezes. Vire peso, ou vire uma demanda muito capitalista, né? De algo que é tão. Que, claro, é trabalho, não deixa de ser trabalho, é trabalho. Sim. Mas é que você trabalha com subjetividade. Eu acho que ainda assim, ainda quando você tá em começo de carreira, sabe? Que você tem que topar tudo de alguma maneira, assim, né? De novo, entre muitas aspas, mas assim, você tem que tá muito mais disponível, né, do que quando você já tá estabelecido e tudo mais. É muito duro. Muitas vezes você começa a falar, nossa, eu lembro de fazer papéis que eu falava assim, gente, mas o que eu tô agregando fazendo esse papel? Eu só faço o mesmo papel. É sempre uma ponta de uma menina semi-pelada, entende? Tipo, foi me dando uma insatisfação. Uhum. Hoje eu falo, caramba, eu vou fazer coisas que eu gosto e que eu quero, e não é por uma arrogância de que eu não preciso. Não, mas porque eu tenho 1 milhão de outros interesses que eu consigo equilibrar o sustento e a arte, entende? Eu não preciso sacrificar tanto do meu prazer e da minha arte em nome do sustento, sabe? Não sei se faz sentido tudo isso. Faz total, faz muito sentido. E a Gal tem 6 anos? 7 recém-feitos. É mesmo. 7 anos. Fez 7 anos agora. Recém-feitos. Ai, muito linda, não aguento. A gente conversou muito disso, né? Dando essa introdução que eu falei no início do episódio, que eu falei assim, a Sofia é minha amiga de date. O que significa? Que a gente se encontrava às vezes, né? A gente se trombava, assim, falavam, oi, tudo bom, tudo bem? Como você tá? E aí você falava, caraca, eu conheço o seu trabalho. Eu falava, eu conheço o seu. E aquela coisa, que agora você me conhece já bem, você sabe o tanto que eu sou meio tímida para esses approaches, né? As pessoas, quem vai me conhecendo vai entendendo, mas de fato eu sou tímida de verdade, né? Uma coisa muito maluca. E ficando agora mais velha, eu vou entendendo. Eu falo, cara, às vezes alguém fala assim, nossa, você ficou vermelha agora. Eu fico, cara, eu fico vermelha, velho, não acredito nisso, sério, que vergonha. Mas é isso, eu era uma criança piquitita, muito tímida, né? Fui pro teatro pra ficar extrovertida. E aí você falava, bora sair, bora, vamos. E eu ficava, vamos.
E não sei, me dava timidez mesmo, né? Assim, vamos lá. Eu acho que é normal, acho que é É. normal, né? Também, assim, a gente. E não só timidez, mas é tipo, cara, a gente não tá conseguindo ter tempo nem de ver nossos amigos, né? Aí você. Tá, mas eu Vou falei, fazer uma nova amiga, né? meu Deus do céu, né? Haja paciência, né? Não, mas eu super tenho paciência, eu gosto. Eu sou uma pessoa de novas amizades, eu gosto mesmo. Eu acho que dá uma nutrida diferente, assim, é interessante. E aí você falou, bora, bora. E aí foi muito doido, né? Porque foi um lugar de, claro, sentar e conversar, mas de muita intimidade, né? Meio estranho, assim, tipo, uma intimidade muito rápida, assim. Blá, 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 blá. Eu tenho a sensação de que quando a gente é de verdade, sabe, assim, quando a gente não tá muito presa a alguns papéis ou imagens de si próprio, sabe? Eu acho que quando você encontra alguém que você se identifica, a intimidade ela vem muito rápido. Hum, Não sei, pode ser uma grande viagem da minha cabeça, mas eu tenho essa impressão, porque eu tenho essa, de alguma maneira, assim, essa, sabe, eu já tive algumas experiências de criar intimidade muito rápido e às vezes eu pergunto, por quê, né? Por que com essa pessoa isso rolou? Mas é porque eu acho que é isso, além de identificação, é uma coisa muito desprendida sabe, dos símbolos, dos signos. Tipo, eu não sei dizer, mas eu acho que pra mim era um pouco. Não é que eu tava me aproximando de você não, não, sabe nem assim, eu. porque Eu só. você é uma pessoa. Não. Mas depois isso acontece e tudo bem. Às vezes as amizades elas começam de maneiras loucas, sabe? Não tem certo e errado. Mas eu acho que não sei se tá muito rocambolesco também assim a minha Não, eu resposta. só criei isso porque depois, quando a gente deu certo como amiga, aí eu sou uma pessoa romântica, né? Eu fiquei voltando atrás e falei, nossa, que aleatório, né? Que doido isso, tipo, porque, claro, eu tenho amizades, mas eu não lembro, assim, de ter um. Acho que foi a primeira vez, talvez, que eu tenho um lance de ter falado assim, e aí, bora sair? Bora. Tipo, um date de amizade mesmo, né? Então, bora, e sentar e conversar e trocar ideia, e blá, 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 e depois ir pra uma festinha, e depois continuar se falando, e depois, E para várias enfim, festinhas. várias festinhas, e várias ressacas, e várias mensagens, enfim. Mas é isso. E aí, outro dia eu tava comentando com uma amiga minha, eu falei, gente, né, a Sofia veio de um date de amizade, assim. Mas eu lembro da gente sentar e conversar e, claro, óbvio, né, normal, a gente falar muito da maternidade, assim, de, sem querer, já falando. E aí eu ia te perguntar, assim, uma pergunta super simples, bem tranquila, Claro, suave. manda. Mas o que você vê, assim, muito escancarado na Sofia, assim, tipo, que você, na hora que você se tornou mãe, e foi se tornando, né, porque a gente vai se tornando, o que morreu dentro de você, assim, o que nasceu? O que você olhou e falou assim, caraca, isso aqui não vai dar mais, o que voltou agora? Tipo assim, a mudança que você achou, assim, meio catártica ou catastrófica, ou... Eu acho que a maternidade é muito, né, desafiadora e tal. Eu acho que. E não precisa ser Mas, negativo, tá? Porque eu falo catastrófica, mas assim. sim, eu entendo. Então, e aí o que eu ia dizer é que, eu não sei, eu tenho uma experiência muito, muito mais positiva do que eu imaginei sendo mãe. Muito se fala da transformação do corpo da mulher após a maternidade e tudo mais, e pra mim foi uma grande transformação, mas muito diferente daquilo que eu vi as pessoas falarem. Eu me tornei muito mais conectada com a minha sexualidade. Eu me achei muito mais linda. Sabe, uma coisa assim, foi uma transformação muito forte na minha vida. E que não se atrela muito à maternidade, né? A sexualidade, essa autonomia, enfim, em geral é sempre, não, mas porque o corpo muda, o corpo se transforma, Cara, me mas falavam isso, né? Falavam assim, ai, no puerpério, eu li muito, né? Falava, você vai odiar seu corpo, você vai odiar. Eu escutei muito isso. Você não vai, você vai para olhar, vai olhar para o espelho e não vai se ver. E eu olhava para o espelho e eu me via. Claro que eu então, entendo quem não se vê, né? Mas eu falava assim, e eu ficava com tanto medo, né? Porque falavam tanto, aí eu olhava pro espelho e falava assim, tá, tô me vendo, sou eu. Não, beleza. Não, achava que ia ser bem pior. Ficava assim, ué, ia ser bem pior. Não, tá tudo bem. Tá ok, sabe? Teve um negócio. E aí teve esse. Eu acho que você falou de um lance que pra mim foi antes e depois, assim. O sexo pra mim, depois de ser mãe, né? Acho que as pessoas não falam sim. disso.
foi um divisor de águas, assim, o meu contato com o meu próprio prazer, com o meu corpo, com o que eu não Exatamente. gosto. Exatamente. Foi assim, uma coisa. Eu acho que uma coisa que ficou para trás é um pouco que não importa a imagem que você faz de si mesmo ou a imagem que você faz daquilo que você faz, entende? Não importa a imagem que eu faço da mãe que eu sou. O que importa é a mãe que eu sou. Eu acho que isso foi muito, sabe, isso me trouxe um pouco essa ideia, assim, a maternidade me trouxe mais, me aterrou de alguma maneira em quem eu sou. E isso foi muito forte, muito bonito, sabe? Assim, eu gostei muito. Eu sou uma mãe, por exemplo, eu tenho pouquíssimas amigas mães. Tem um Eu. pouquíssimo. Você que Pouquíssimas. assim, é muito doido, né? Que eu fui, né? Sim, Eu tenho uma sim, sim. personagem, né? Que chama Real Mother, né, pessoal? Muito doido, porque eu tenho pouquíssimas amigas mães. E olha, e eu acho curioso que as amigas mães que eu tenho, a gente se encontra sem os filhos. Uhum. Não, então não é porque elas são mães, mas ao mesmo tempo obviamente, porque existe uma dimensão, né, daquilo que a gente vive, que a gente compartilha e tal, e que faz a gente se identificar. Mas raramente, assim, os filhos brincando, pra mim isso é raro, raríssimo. Então, eu não sei, eu sou uma mãe muito pouco ortodoxa também, sabe? Não é um assunto que eu fico falando, não é um assunto que me aproximou. E é muito louco, porque assim, eu sou enfermeira obstetra. E isso não tem a ver, a minha profissão não tem a ver com a minha maternidade. Eu sempre deixava a minha maternidade muito distante da minha profissão, sabe? Enquanto enfermeira e tal. Porque eu acho que cada experiência é uma também. Acho que quando a gente fica também trazendo a nossa referência, parece que a gente. Eu acho que é importante, obviamente, compartilhar, né, as nossas vivências, mas quando também, enquanto profissional, você vai falando da sua vivência, da sua experiência, você vai criando um ideal para a pessoa que às vezes pode prejudicar, pode, sabe, assim, atrapalhar mais do que ajudar. Então, nunca foi uma coisa para mim, sabe, assim, ai, eu sou mãe. Eu lembro uma vez, inclusive, de uma amiga que ficou grávida, eu ainda estava na faculdade, ela veio, acho que o filho dela já deve ter uns 4 anos, mais ou menos. E aí ela veio falar comigo, ela falou, cara, eu queria conversar com você, porque você se tornou mãe, mas você não virou profissão mãe. Eu tenho pânico de me tornar mãe e deixar a minha vida e ter que ser mãe, sabe? E aí foi muito legal, a gente trocou várias ideias e tal. E de fato, acho que é uma coisa que eu penso muito nisso, assim, eu não sou profissão mãe. Não sou, sabe? Eu amo ser mãe da Gal. Eu amo ser mãe da Gal, porque eu não sei ser mãe de outra pessoa, então eu amo ser a mãe da Gal. Mas isso não me define, sabe? Isso é uma parte da minha vida, uma parte importante, obviamente, uma parte que eu gosto mesmo, assim. E também isso foi um aprendizado e uma coisa que me surpreendeu na maternidade, é olhar e falar, nossa, eu posso gostar de quem eu sou enquanto mãe, Uhum. sabe? Eu não preciso achar ruim, ou achar feio, ou achar que aquilo, ai, eu não me identifico mais. Eu nunca passei por isso. Ai, eu não me identifico mais. Agora parece que eu sou só mãe. Isso nunca aconteceu na minha vida, sabe? É que eu peguei. Enfim, é porque eu acho que é engraçado se falar isso, que é como se pegasse a seca da primavera feminista da maternidade. Porque quando eu tive o meu filho, que já vai fazer 12 daqui a pouco, não existia essa possibilidade de ter esse espaço de falar, eu não me identifico mais, Sim. coisas da maternidade que eu não gosto, enfim, toda essa coisa, né? Não existia isso. E eu acho que você, na sua maternidade, vendo que teve esse boom na internet, do qual eu participei, de poder falar da maternidade real, você pegou um lugar que você falar bem da maternidade também era mal visto, né? Anos depois, tipo assim, é isso. Sim, Cal tem sim. 7, falar bem da maternidade, tipo assim, caraca, eu me dou bem, eu isso ou aquilo, era tipo assim, nossa, não, peraí, tá romantizando a maternidade? Exato, exato. Mas aí por isso que às vezes eu falo assim, ai, não vou nem falar disso, porque eu não tô nem romantizando, nem, sabe, assim, não quero, tá tudo certo, tipo, tô aqui. É engraçado Gente, como é diferente, entendeu? E eu aqui, sim. com o meu filho pequeno, 1, 2 anos, você falar assim, tô cansada, era uma coisa assim, era pequeno mesmo, sem exagero. Ou como que tá a lua de leite? Maternidade é a melhor coisa. Se tornar mãe é a melhor coisa do mundo. Não existia falar mãe solo direito. Tinha pai solteiro, mãe solo não. Enfim, era assim, show de horrores, porque eu tenho só
38 anos, né? Eu me sinto muito nova. E aí você pensa ali, eu com 27, sendo mãe e tal, você fala, cara, mas era assim, cara, você lembra de algumas coisas assim, minhas amigas que cresceram comigo, eram coisas assim, de falar assim, Ellen, Caetano com 1 ano já. Talvez você tenha que entender que agora não é hora mais de você ir para um bar, tomar uma cerveja. A sua vida mudou. Adoro, é. Tipo assim, a gente fala isso hoje, parece um absurdo, né? É igual você lembrar uma amiga sua hoje que tá ali super, mas que você lembra que, sei lá, há 20 anos tinha um discurso machista pra caramba, tinha um discurso Uhum. gordofóbico pra Assim, caramba. isso ainda acontece, né? Assim, é, mas eu acho que a gente já tá mais preparada para ouvir esse tipo de coisa. Eu acho que é diferente, né? É que hoje em dia eu acho que esse tipo de coisa, na hora que vem o barulho, é estranho. Ou seja, É, naquela época era, você fala assim, tem alguma coisa estranha, eu não sei rebater, o que que eu falo? O é, que é errada sou isso? eu, né? Errado Eu sou tô eu. errada? Você É, passava pelo sim, questionamento, um gaslighting, assim. Tô doida? sim. Mas ó, eu vou falar uma coisa pra você também que eu tenho plena consciência de que eu pude viver o melhor da minha maternidade por N motivos, mas eu também atribuo muito a ter tido um parceiro que foi muito parceiro, Uhum, sabe? E eu vi o quanto isso faz e fez diferença. sim. De uma pessoa que estava sempre aberta também à realidade daquilo que a gente estava vivendo, sem julgamento, sabe? Muito aberto à conversa, a transformações, sem dogmas, sabe? E eu me sinto muito privilegiada, sei que sou muito privilegiada por ter passado por isso, tendo alguém ao meu lado que, enfim, me ajudou a ser o melhor que eu poderia ser. E me possibilitou também que eu fizesse muitas descobertas e tudo mais. Então, eu acho que. Por isso que eu acho muito difícil, sabe? Quando eu falo assim, ai, não, porque eu, enquanto mãe, não sou só eu. É quem tá do meu lado, entende? É meu filho, minha filha, sabe? É quem me oferece apoio. Então, é difícil, né, assim, falar só de mim. Sim. Eu tive muita sorte. A Gal, desde que ela nasceu, ela dorme bem. Uhum. Sempre dormiu, sabe? Então era uma coisa assim, eu já me sentia assim, um ET. Eu já sou essa mãe que eu ia pro rolê grávida, sabe? Fazendo faculdade, né? Eu já era um ET. E chegava nos lugares, eu não me identificava com os papos. Ah, meu filho não dorme. Minha filha dorme. Ah, meu marido não me ajuda. Não, eu tinha um parceiro que me compartilhava, não é que ele me ajudava. Então, assim, isso também foi uma coisa que eu fui me sentindo, tipo, cara, não, cada um tem sua história, cada um tem o seu, sabe, seus desafios. Meus Claro. desafios eram outros, né? Isso, eu fazia faculdade. Eu Não, tava e não é começando uma porque outra vida. você poderia ter outros desafios sem ser na maternidade, né? E tá tudo bem. E é muito Exato. bom, e é muito bom você falar que tenha maternidades mais tranquilas, porque eu sei que tem. Sacou? A minha hoje em dia eu acho muito de boa. Eu vejo, né? Acho, não sei o que, adolescência. Claro que eu vou lá e falo, mas eu falo assim, cara, meu filho é mó legal, velho. Exato, exato. Pô, É mó, assim, mó de boas, sabe? eu tenho Não vou plena falar que tem um filho consciência. problemático. Nem a pau, nem a pau. Eu tenho um filho que troca ideia, que fala de sentimento, que é muito saudável. Pô, Sim, nossa! Então é isso também. Eu acho que muito dos assuntos, assim, as pessoas perguntam por que que você parou de fazer o Real Mother? Eu falei assim, porque eu não tinha mais o que falar. Falei, eu ia falar o quê? Tipo, gente, então, oi, bom dia, tá tudo bem. A gente vai comer um pão na chapa. Claro que não tá tudo bem, sempre eu tenho uma questão. porque são meus desafios. Mas aí eu acho que tem uma coisa, desculpa te interromper, mas é que aí eu acho que tem uma coisa que entra na história particular. Entende? Quando a gente fala para muita gente sobre um determinado assunto, a gente está falando de uma experiência social, Sim, né? totalmente. Quando a gente não pode partir da nossa experiência pessoal como sendo a experiência social que a gente vive, né? Sim.
E aí eu acho que é isso, quando uma hora talvez você tenha esgotado aquilo que você tinha, que poderia falar sobre o que era social, entende? E É porque começou a ser assim. mais é, particular, e de alguma maneira, tipo assim, pô, mas aí cada um também tem sua história. Por que que, né? Por que que a sua dificuldade vai. Você entende? Não sei, Sim. talvez você não entenda. Não, é porque meu intuito sempre foi, a partir, eu acho que como artista, isso vem aí indo para a área da psicanálise, enfim, Sim. mas sempre partiu de mim algum incômodo para que isso virasse pesquisa, para que isso virasse um conteúdo, né? Mas assim, é um Uhum, incômodo que talvez não fosse meu, mas é um incômodo que eu, enquanto mulher, observava outra mulher passando, né? É um sim. incômodo que, enquanto mãe, eu vi que eu tive um privilégio e vi que a outra não teve, né? Uhum. Era sempre um questionamento social sobre a mulher enquanto mãe, né? Esse lugar da mulher enquanto mãe na sociedade. Só que teve hora que eu falei assim, cara, galera, é isso, agora eu vou viver um pouco, estudar mais, depois eu volto aí. Porque, querendo ou não, também o Real Madrid era uma plataforma ali de arte também, de performance, de trazer questionamentos, tal qual uma Sim. palhaçaria, tal qual um lugar que você vai, encena, faz, tem início, meio e fim, e você fala, agora daqui a pouco eu volto aí com outra pessoa pra gente questionar outra coisa. Aí talvez não seja no YouTube, talvez seja com um filme, talvez um documentário, talvez um livro, talvez, enfim, outro lugar de me comunicar e trazer possibilidades de sacudir o mundo, né? De questionar o nosso papel. De estimular Né? as pessoas a pensarem, a falarem, né? Ai, Sim, nossa, total. eu falando assim, amiga, a gente vai fazer um episódio bem tranquilo, nada sério, falando de coisas leves, falar aqui de bobeira, seu prato preferido. Aí eu tô aqui, enquanto sociedade, mulher. Pô, caraca, velho, meu Deus. Ah, mas é isso aí também, sabe? Mas é leve também falar essas coisas. Eu acho que é importante também ver gente, é leve. A gente fala essas coisas porque isso é o que a gente vive e tá tudo bem. Acho que de alguma maneira também cada uma, né, eu e você, a gente elaborou coisas individualmente para poder também estar nesse lugar de falar essas coisas Mas dessa de maneira, boa, bem de boa, né? sabe? Não. Sim, total. Imagina, ixi, se a gente começar a falar dos. Se começar a falar Isso aqui a gente tá besteira. na superfície, amor. Se a gente for pro profundes. E você. Tu quer meter outro boneco? A louca. Caraca! Cara, então, isso é uma coisa que eu penso, e acho que por conta da idade agora, né? Eu tô com 37, acho que eu tenho pensado cada vez mais. É muito difícil pra mim, porque ter a Gal partiu de um projeto conjunto, né? Assim, eu e o pai dela. Isso foi uma decisão que a gente tomou na nossa vida, isso fazia parte de um projeto a dois e tal, e que, de alguma maneira, só fez sentido porque existia aquela parceria, né? Hoje, que eu não estou mais com o pai dela e tudo mais, eu fico pensando muito, porque eu me separei, foi muito difícil, foi uma separação muito difícil para mim, passei por muitas questões, muitos desafios, e, enfim. E eu fico pensando, assim, eu não sei se é um trauma, sabe? Mas eu falo, pô, beleza, eu tenho um outro filho. E aí eu me separo de novo. Eu não quero. Pariu, né? Puta que pariu, eu não quero passar por aquilo que eu passei, porque eu sofri muito, muito na minha separação. Então, assim, ao mesmo. E aí eu comecei a pensar assim, tá, mas então eu vou fazer um filho independente, porque eu também aí eu já não quero compartilhar mais decisão nenhuma com ninguém, entendeu? Vai ser tudo na minha mesmo. Só que não sei, será que essa resposta, sabe, para esse questionamento? E aí eu fico pensando também, pô, mas não necessariamente todas as relações elas vão seguir esse script que aconteceu comigo, entende? É, é um pouco um exercício de desprendimento de uma experiência muito bem sucedida que eu tive, sabe? Uhum. De ter um parceiro, de ter uma filha, de ter gostado da maternidade, de ter tido uma experiência de parto, por exemplo, que foi muito boa pra mim. Então, eu fico tentando fazer esse exercício de, tá, eu não vou repetir essa história. Para o bem e para o mal, eu não vou repetir essa história. Essa história não se repetirá. Não será a mesma Sofia, não será o mesmo parceiro, se é que vai ter um parceiro, não será o mesmo filho, sabe? Tudo isso vai ser diferente.
Então é difícil pensar, mas eu tenho esse desejo. Assim, eu tenho esse desejo. Se ele vai se realizar, eu não sei. É, eu acho que eu tenho tentado olhar pro presente, sabe? Mas é difícil, Ah, né? Esse lance da idade, né? Bate mesmo, total. bate, total, mas ao mesmo tempo, assim, calma, né? Assim, calma, tá tudo bem. E se fizer sentido, na hora que fizer sentido, vai rolar. Eu tenho um pouco essa ideia, sabe? Que então, assim, nesse momento, hoje, como eu tô na minha vida hoje, não cabe um filho nesse momento. Por questões financeiras, por N coisas e tal. Isso não quer dizer que vai ser assim para sempre, sabe? Então eu tenho tentado trabalhar com isso, com o que existe nesse momento. O desejo existe, mas não sei se ele vai encontrar os meios para que ele se realize, sabe? Você tem vontade? Sim e não. Tenho vontade, mas mesma resposta, assim, totalmente diferente, mas se não acontecer, tá tudo bem também. Não é algo que vai me abalar caso não aconteça, e caso aconteça, caso aconteça, eu quero que aconteça de um jeito, pelo menos, tem uma coisa que é um combinado comigo, assim, por exemplo, eu não seria mãe solo de novo, né? No sentido de, não que eu escolha isso. Claro que eu posso ser, né? Mas no sentido, eu não teria um filho com uma pessoa que eu não tô me relacionando mais. Não faria mais isso. Mas Sim. assim, eu posso estar lá me relacionando, tá com 8 meses de gravidez e terminar. Então também assim, sei lá, entendeu? Não Gente, a gente não sabe nada, a gente não sabe nada. nada, a gente faz planos, entende? E, tipo, Não, eu mas eu tenho um acho que amigo. eu tô falando de relacionar, não. Uma pessoa que eu entenda que o comprometimento, a vontade, o desejo é do tamanho ou maior que a minha. Que eu, Sim. pelo menos, interprete isso, entendeu? E eu acho que isso dá pra se perceber, dá pra se saber. Cara, sabe o que eu pensei outro dia? Me deu um lance. Eu não sei se é muito. Eu não sei o que pensar disso, mas enfim. Eu falei, cara, eu acho que se eu tivesse Hum. uma pessoa que tivesse um filho comigo e falasse, não, mas eu pago. Se algum dia a gente separar, eu pago tudo. Eu ia falar, beleza, bora. Nossa. Eu acho que sim. E aí eu comecei a pensar, eu falei, então é grana o problema, entende? Eu acho que é aí que me pega. Mas se a pessoa falasse, não, fica tranquila, se algum dia a gente se separar, eu pago tudo. Aí eu falo, cara, então é nóis. É louco isso, é meio. Super, não, mas dinheiro, eu tava com um amigo sábado no aniversário, a gente tá com um filho pequeno e a gente falando. Eu falei, "E amigo, ele tá casado e tal. Quer ter outro?" Ele, ai, cara, eu falei, se fosse rico, ele, se eu fosse rico, eu já tinha mais dois. Então tem muito a ver. Claro que tem. Dinheiro facilita muito os perrengues de ser pai e mãe, tem muito a ver com Oh, dinheiro. pra caramba, cara. Nossa, assim, é impressionante, porque quando a gente tem recursos, né? Assim, pra tornar a nossa parentalidade mais leve. Uhum. É, e aí, quando os recursos são que a gente precisa, eles estão atrelados né, ao aspecto financeiro, é foda. Você não ter, fala, bom, tá bom. O que eu vou fazer, né? E eu fazendo uma pergunta assim, Manda. você falou que não tem tantas amigas mães. Você já, depois de se tornar mãe, você já teve amigas que se tornaram mãe, e você não conseguiu acompanhar, não conseguiu estar próxima? Rolou já? Porque isso acontece, Sim, né? sim, me sinto muito culpada às vezes, tipo, nossa, devia ter tido ficado mais próxima, eu já passei por isso, não sei o quê. Mas eu também fico pensando que eu também não culpei quem não ficou próximo de mim, sabe? Sim, tá tudo bem, gente. Tá cada um também, sabe, lidando com as Sobrevivendo, né? suas. Sobrevivendo, lidando com as suas batalhas, sabe, internas, externas. Sei, eu não guardei mágoa de ninguém, porque, ai, não ficou próximo de mim quando a Gal nasceu. Tipo, Mas guardaram de você porque guardaram de mim. guardar. Ah, mas Olha, enfim. não sinto, não senti. Pelo menos ninguém nunca me explicitou isso, assim. Não, acho que talvez tem mais a ver com uma culpa minha. Talvez de eu ser a falsa patati patatá, entendeu?
Ah, A entendo. Helmader. Real Mother. Você falou de separar. Eu já me separei. Não com o pai do meu filho, mas, enfim, sei que é mó difícil, mó luto. Só que você já terminou amizades, assim? Já Já, sofreste? já. Ou não? Cara, eu, assim, tenho duas experiências de amizades que terminaram que, sim, até hoje isso reverbera em mim, sabe? Muito difícil, assim, muito difícil. Ah, e uma dessas histórias tá atrelado, né, à história da separação e tal. Ah, vai, né? Tem um pessoal que vai entra no outro barco, né? Entra no outro barco, enfim. Ah, complicado, assim. Eu acho que quando eu tô mais fragilizada, quando eu tô mais insegura, quando eu me sinto muito vulnerável, essas histórias me pegam mais. Assim, é que tem uma que já faz tanto tempo que, enfim, mais superada. Mas essa mais recente, assim, eu sinto isso, que aí quando eu tô nesses momentos eu sonho muito, 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 muito com essa história, assim, pra mim é muito difícil. E aí, ao mesmo tempo, eu percebo que quando eu tô mais firme, sabe? Quando eu me sinto mais segura, mais confiante na minha vida, nas minhas decisões, isso atenua esse sentimento, assim, de tristeza, de abandono, Uhum. atenua, sabe? Então, não sei, eu sempre fico pensando que. E acho que isso não só com amizade, assim, né? Com a história da separação também, assim. É uma coisa de. À medida que você vai criando, né, assim, é, alicerces mais firmes em você mesmo, na sua própria vida, independente, de alguma maneira sozinha, né? É uma Eu, reconstrução de identidade, né? Quem é pô, você de novo, né? O que que eu gosto, o que que eu faço, o que que eu... É muito doido, né? O luto é um assunto que me interessa muito. No... nossa, eu fui fazer, né, terapia e tal, né, depois da separação, e eu falo, não, que isso, que aquilo? Ela falou assim, é o luto, você está de luto. E foi muito duro pra mim, assim, perceber tudo, sabe, assim, ver todo o meu processo, aonde eu tinha chegado, e o meu processo de separação, ele foi muito duro também, porque ele se deu durante a minha residência, né? Eu fiz 4 anos de graduação de enfermagem, depois 2 anos de residência em enfermagem obstétrica. E a residência é um período muito difícil, muito intenso, de muita entrega, de muita cobrança também. Então, eu trabalhava 12 horas por dia, e me separei. Eu com uma filha pequena, né? Uhum. Então foi um momento muito difícil, assim. Eu falo que se eu passei por aquilo, eu passo por qualquer coisa na minha vida. Eu achava, às Porque, vezes, quando eu já me separei, assim, que eu considero grandes separações 2 vezes, né? E eu pensava assim, talvez eu morra de tanto sofrimento. Porque eu sentia tanta dor, assim, e não tem a ver com dor de... Porque as pessoas... Internet, né? Acho que muito sim. dor é sobre querer voltar, sobre... Não, dor de aquilo não existir, de não dar mais certo, você entender que não funciona mais. Cara, eu acho que é engraçado. Esses dias eu tive um pouco essa percepção, ainda mais quando você tem filho, né? Assim, eu. Tá, vou falar só pela minha experiência, né? A minha percepção foi que a maior dor não era exatamente a falta que a pessoa ia fazer na minha vida, porque ela vai fazer falta, mas ao mesmo tempo ele é o pai da minha filha, ele nunca vai embora da minha vida, né? Mas é o fim de um projeto de vida. Uhum. Entende? É o fim de um sonho que estava muito bem construído. Então, eu acho que, para mim, essa foi a maior dificuldade. E eu passei algum tempo depois também nesse lugar, e só recentemente, muito recentemente, por razões que a Ellen sabe, provavelmente, eu consigo olhar e falar assim: nossa, eu achei que eu tinha morrido, mas eu não morri. Uhum. Sabe? Mas demorou muito tempo. Demorou muito tempo pra eu me sentir viva de novo. Sabe? Foi muito duro, mas eu me sinto hoje e me sinto bem, e me sinto transformada, me sinto num outro lugar, Sim. sabe?
Mas olha, nadei de braçada ali no inferno, viu? Gente, eu falo que eu fiz a assinatura do pão que o diabo amassou, assim. Aham. Ele chegava todo dia. Mas é muito doido, porque às vezes eu olho, sei lá, se eu for lá pra 2022, 2023, não sei. Eu olho e penso assim, eu queria passar por isso de novo, pela sensação mesmo. Tô falando a dor física do sofrimento. Nossa. E eu falo, não. Às vezes eu olho foto no celular, né? Fica trazendo lembrança, eu fico assim, caraca, eu estava miserável. Mas ao mesmo tempo, ter iniciado esse processo, ter tido coragem de passar, de fazer essa travessia, fez com que eu seja quem eu sou hoje. E eu gosto muito de quem eu sou hoje, agora, nesse momento aqui, ó, outubro de 2025. Então, eu penso assim, se eu pudesse evitar esse sofrimento lá atrás, se eu pudesse não ter passado por isso, eu evitaria, mas aí eu também não seria quem eu sou hoje. E aí eu falo assim, enfim, meio doido, assim, Porque porque o a minha sofrimento, o mãe. luto, ele te chacoalha, ele te refaz. Mas a minha mãe é uma pessoa muito sábia. Ela fala: o e se não existe, não adianta, não serve pra nada. E se? Ah, mas e se? Será que? Cara, não tem, você não tem como saber absolutamente nada dessas possibilidades, o que elas te trariam. É tudo uma grande fantasia. O que a gente pode é lidar com o que existe, com o real, sabe? Então, assim, eu não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse passado por isso, tivesse tomado decisões diferentes e tudo mais, não sei. Mas pouco me importa, porque eu não tenho como saber, e, enfim, o que eu tenho é o que eu vivi. E que foi muito duro, muito difícil, mas me trouxe também outras coisas e eu tenho que olhar para tudo isso, sabe? Eu falo que o sofrimento, tava até. Ou luto mesmo, ele é terra devastada, né? Mas é uma terra devastada que você precisa viver nela e precisa se alimentar e colher dela. Então tá devastado, mas você olha para aquilo, por mais que esteja devastado e esteja seco, você fala, bom, Tá fértil. eu vou ter que começar a replantar. Por onde eu começo? Você tem que fazer o esforço braçal. Você tem que Sim. suar e fazer tudo de novo. E é isso. E não tem o que fazer. Só que fazer isso te humaniza muito. Eu sinto que cada sofrimento que eu passei, assim, eu dei o choque ali, cardíaco, né? Como é que chama? Sim. 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 É choque, pode ser. Faz um. Opa! Que você fala, cheguei na vida de novo. Entendeu? E eu sei que a gente tá no seu horário de mãe, e no meu também, né? Porque eu tenho que buscar a criança e levar pro jiu-jitsu. Você quer Adoro. me fazer alguma pergunta? Ah, com certeza. Deixa eu pensar. Eu tenho só uma última pergunta. Não, então faz a sua, depois eu faço a minha. Qual o segredo que você tem que ninguém imagina de você? Porque você é uma pessoa ali toda gatona, toda bonita, toda escutada ali, desenvolvida nas músicas, gosto incrível. Qual uma coisa sua que as pessoas não imaginam quando olham pra você? Por exemplo, eu sei uma coisa que as pessoas não imaginam quando olham pra você, eu tenho certeza. O quê? As pessoas não imaginam, quem tá de fora, né? Quem é seu amigo, óbvio que sim, mas as pessoas não imaginam Ah. que você senta em qualquer cachorro quente que tiver, em qualquer lugar, assim, onde saiu de um show, viu a primeira barraca, eu faço uma análise, eu falo assim, qual que tá com a cara mais limpinha, qual que tá com mais gente, qual que o pessoal cumprimenta o dono, que já conhece. Sofia não, ela sentou e come um e come dois em 5 minutos. E a gente tem imagens pra provar, né, amiga? Imagens. Não, que é uma coisa Imagens. sua, assim, que é tipo assim, caralho, Eu sou. tipo, meu brother, É. desce um mano ali do Santos e fala assim, tô com fome. Tô com fome, sacou? Tipo, bora. E o que eu me identifico muito, né? Eu sou muito essa parada, tá ligado, velho? Meu irmão. Não, eu acho que a gente é tipo eu- perfeitas vítimas do metanol, assim. Eu acho que a gente super cairia nessa, assim, super seria essa vítima, sabe, assim. Então, Sim. eu A acho gente que não, né, sempre, eu acho que eu sou mais que você, eu reparei isso em você é tipo assim, sentou, amiga, você vai comer, não, foda-se. aí eu falei assim, você já escolheu? Achei que você tava olhando, e você falou, não, já pedi, aí já tava chegando o cachorro quente, assim, eu falei, ah, tá, é aqui mesmo, é nesse aqui, vamos nesse aqui, então, vamos, aí você não vai comer? Eu Olha, falei, não, vou pegar um churrasquinho, não, tô legal, obrigada, amiga. mas fiquei com Sou vontade, responsável. entendeu? Fiquei com vontade. Cara, eu acho que talvez seja isso. Eu sou uma pessoa muito, por exemplo, eu não sei quanto eu peso, não sei, eu sou zero, zero, assim.
ligada nisso. Acho que isso, não sei, juro, eu não sei quanto eu peso. Não lembro a última vez que eu me pesei, quando eu subi numa balança, não sei. Hum. Acho que talvez seja uma coisa assim que não sei, não passa. Tô pensando assim, o que que as pessoas que me veem, por exemplo, nas redes sociais, né, e tudo mais, não imaginam sobre mim. Porque quem me convive, acho. Quem me convive? Quem me conhece sabe, né? É, então eu fico pensando nisso. Acho que a imagem que eu passo, sabe? Acho que não responde a esse aspecto da realidade. Tipo, eu não sou uma pessoa super ligada nisso, nas coisas que eu como, no que não sei o quê, papapá. Deveria ser mais regrada com um monte de coisas e tal. Eu sou mais meio displicente nesse sentido, assim. Mais comigo, com a Mais Gal, é livre, tipo, né? Que bom, tudo bem. eu não sei, é como eu sou, mas às vezes eu sinto falta, pô, acho que talvez seja bom, porque às vezes também tem um aspecto de cuidado, né, assim, e tal. Com a Gal, Ah, eu eu sou acho que eu super. sei uma coisa também que eu me O quê? identifiquei, que as pessoas não sabem muito e às vezes eu mostro, né? Porque eu sou toda ali, Radiohead, meu podcast chama Radiohead. Mas assim, se tem uma coisa que fortalece o meu ser ali, que dá um brilho na minha alma, é um pagodão baiano, entendeu? Ah, pagodão, pelo amor de Deus, eu amo. Eu sou super do samba, né? Então O não sei. pagode, samba, ou tu vai um pagodão baiano ali que você, tá ligado? Tô ligado, É tô isso. ligado. Saudades, inclusive, hein? Saudades. Saudades. Eu acho que é isso. Acho que, bom, não sei se as pessoas me acompanham minimamente, sabem que eu sou muito santista, então eu não sei se eu pareço, mas eu sou muito boleira, eu gosto muito de futebol, muito. Sou muito envolvida com isso, com essa temática, assim, não só do meu time, mas eu assisto todos os jogos, De ir gosto no de Maracanã futebol. comigo no jogo do Flamengo, né? A gente tá Bora, eu saindo levei a agora. Gal pra. Vamos, eu levei Eu a vi Gal que pra você ver levou a Gal Fla-Flu. pro Flamengo. É, e ela. É, Bom que ela já virou odiou, flamenguista. odiou. Ela odeia futebol. Acho que é a negação. Acho que ela tá também nesse momento da Claro. negação, assim, sabe? Tudo que eu gosto, ela. Ai, eu não gosto. Enfim. Então, mas eu fui lá, fiz essa presa. E é isso, não sei. Que mais? Que mais? Que É isso mais? mesmo, acho que é isso, tá dado aí, tá entregue. Mas agora foi legal. Fiquei pensando o que que eu surpreendo as pessoas. Será? Não, você tem várias coisas que surpreendem, mas é isso, é porque eu tô te conhecendo, então é legal. Ao mesmo tempo que tem uma intimidade, é mó divertido, acho você carinhosa, faz questão. Hum, E eu gosto disso, porque eu sou assim também, tipo, uma pessoa sim. dedicada, meio fiel, assim. É isso, né? Torcer. É fiel, tipo, vem cá, vamos comigo. Barará, nananá. Uma coisa meio amizade, meio mãe, assim, que dá. O afeto é meio, às vezes, na bronca, né? Oh, só quer, tarará, uma coisa, né? Eu sou assim, então eu gosto. E aí tem esse seu lado, do nada, tipo, você é humano da torcida, mas você tá com um alongamento de unha. Eu falo assim, caralho, a Sofia é realmente um personagem bem peculiar, assim, bem interessante. Eu Sabe? sou Barbie Marley. É, muitas coisas, eu gosto, assim, cada hora vai abrindo uma skin, Sofia, eu falo assim, gente, adoro, ó, interessantíssima. Mas você é uma pessoa Então, muito. Acho que você tem uma vibe meio Brasília, assim, meio chapada dos veadeiros. Tem um tá. Também. Mas tem um lance. Tipo assim, você seria facilmente uma pessoa que eu conheceria na UNB, assim, e a gente seria brother. Sei. Irado, ótimo, adorei Sinto essa essa fic. vibe. Eu tenho uma pergunta, então. Qual você acha que é o seu maior desafio hoje? Uau, querida. A gente precisa se encontrar, aquela. Cara, meu maior desafio hoje é. De verdade, assim mesmo, porque eu acho que tem tanta coisa na minha vida que acalmou, assim, é tão legal isso. Mas o meu maior desafio hoje, eu acho que é meu sustento mesmo. Pagar minhas contas. E essa transição, assim, é de procurar um emprego fixo, um CLT, de entender que área que eu quero trabalhar e enquanto eu vou, né, estudar de novo, fazer outra faculdade. Vou fazer outra faculdade. Estou estudando psicanálise, mas vou fazer psicologia. E aí esse lugar do sustento, de voltar ali para um lugar de não me sustentar como criadora de conteúdo já há muito tempo e precisar de ter um salário, assim, trabalhar com audiovisual, ou com comunicação, jornalismo, cultura, esporte, enfim, produção, tudo isso que eu gosto muito, isso é um desafiozão, assim. No momento, Sim.
à procura de vaga. Procura da batida perfeita, né? Uhum, é isso. Ótimo. Eu me identifico bastante com esse desafio também. Sinto que eu também tô nesse momento. E talvez até por isso a gente tenha, sabe, em algum lugar se identificado tanto assim também, de chegar e. Quando você tá passando um pouco pela mesma coisa, né? E é um desafio que atravessa, né? Porque ele é diário. E assim, eu Sim. vou pra um date, a pessoa, não sei o quê, eu tô falando, tipo assim, que eu tô procurando isso, não sei o quê, taranã, talvez eu me mude, e parará. E assim, Uhum. essa coisa financeira da vida, né? De você ter que ficar se ajustando financeiramente ao que tá cabendo na sua vida. Não dá pra você se planejar tanto a longo prazo. Sim. E Então, acho que isso a é gente, a possível. gente que é autônomo, né? Assim, a gente que tem profissões pouco ortodoxas, por assim dizer, é muito dinâmico, né? Essa relação é muito dinâmica. Porque tem gente que ganha um salário e sabe que é aquele salário base, enfim, e você vai se adequar. A gente tem que se adequar assim. Uma hora a gente ganha muito dinheiro, outra hora a gente ganha zero, né? Assim, e essa flutuação é muito desafiadora e muito difícil, né? Eu tô cansadona. Eu quero algo fixo. Nossa, total, eu tô exausta. Análise, quero. E assim a gente termina. Eu tô cansadona, eu também, tô exausta. Sessão de análise, terminamos aqui. É Tá isso. feito. Tá pago. Mas, meu bem, obrigada por ter vindo do Radio Hell. Queria Eu muito. amei, eu amei. Eu fiquei tipo, yes, fui convidada. Uma última coisa que eu vi você escutei você no podcast da Flávia Alessandra e da Júlia, Aham. e eu percebi uma coisa que eu já tinha percebido, que eu acho que isso me faz querer ser amiga de alguém ou não. Não é querer ser amiga, isso me faz eu não conseguir ser amiga de algumas pessoas. Ah. Você não se leva a sério. Você é uma pessoa muito sério. Você é uma pessoa muito séria, muito dedicada, muito fiel, muito amorosa. Mas você não se leva tão a sério. Você não acha que você é tão importante assim pro mundo. E isso é claro que você é óbvio, mas você entendeu, né? Eu entendo O lugar de perfeitamente. uma pessoa não se levar a sério, pra mim, ela me conquista. E eu já percebi que eu tenho imensa dificuldade de ter uma amizade com alguém que não tem um lugar de alívio cômico consigo mesmo, sabe? Sim, total. De não se levar tão a sério, assim. E aí eu acho Nossa, eu isso. sou uma palhaça, inclusive. Eu amo, né, amiga? Sim, eu percebo. Comos. E aí isso pra mim, tipo assim, eu falo, caraca, isso é muito bom. Isso é muito gostoso. Nossa, total, total. Acho que A a gente gente se conseguir identificou rir da muito, gente né? mesma é muito bom, sabe? É Sim, porque, pô, desgraça pouco é bobagem, né, cara? Pelo menos tem que rir dessa pindaíba, às vezes. total. Ai, amiga, obrigada, eu amei. Amei Mesmo. muito. Faz a sua panquequinha pra Gal e vamos se ver essa semana, né? Com certeza. Que eu tô com saudade. Muita coisa, muita fofoca. Também, querida. Obrigada por ter vindo. Não, Beijo, peraí. beijo. E quem gostou de você e quiser ver você com unhas longas, onde que a pessoa te segue e tudo? Pessoa, me segue no Instagram, Sofia Reis, Com PH. S-O com PH, Sofia Reis com PH, SO.fia.reis. E é lá, tô sempre lá falando groselha, gente. É isso, e em breve tem o meu podcast, videocast para sair, chama De Quem é a Saúde, eu e Mari Varela. De quem Em é a saúde? breve, De Quem é a Saúde. Com a Mari Varela, que eu adoro, que demais. Tô ansiosa. Exato, em breve, em algum lugar perto de você, perto do Tudo. seu clique, tá? Vem aí, vai ser tudo. Parabéns por esse projeto. Vai ficar lindo, Obrigada. lindo, lindo. Beijo, meu amor. Até breve. Beijo, até já.